dia. Bom dia para todos nessa quarta-feira linda, quarta-feira abençoada. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Vou deixar aqui uma palavra, a nossa meditação nesse dia hoje. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nessa palavra, amados, Deus fala com a gente, né? A vida de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia com outros jovens. Ele foi levado ainda jovem, muito jovem. Ele foi levado, foi separado da tua família, dos teus pais, foi tirado do meio do teu costume para agora viver no meio dos costumes todos diferentes, entende? Para viver no meio do desconhecido. Foi levado para a Babilônia. Babilônia. O importante a gente ver na vida de Daniel, meus amados, é que ele foi para a Babilônia, mas a Babilônia não foi para Daniel, não entrou no coração de Daniel. O que nós vemos na palavra? Quem já leu todo o livro de Daniel, conhece essa história, né? Sabe que ele, quando ele chegou lá, Daniel, ele não deixou os teus costumes, ele não abandonou o seu Deus. Ele não deixou que nada mudasse o relacionamento dele com Deus. A primeira coisa muito importante que a gente vê aqui na vida desse jovem é que a primeira coisa que ele fez foi rejeitar a bandeja do rei. O luxo, ele rejeitava. Ele rejeitou o banquete que foi preparado, que foi para ele foi levado para ele e para os outros jovens. Ele rejeitou, amados. Porque fazendo assim, ele não se deixou contaminar com a Babilônia. Então, e quando isso acontecia, quanto mais ele se aproximava, mais ele orava, mais ele falava com Deus, mais o Senhor o exaltava. Ali, de repente agora, no meio do desconhecido, tendo que ser agora treinado nos costumes desconhecidos, no meio da idolatria, no meio da feitiçaria, mas ele se destacava. Daniel, ele era fiel em tudo que colocava para ele fazer, todo o trabalho. Ele conquistou ali no palácio a confiança dos reis. Ele foi tido ali como um homem de confiança. Ele cresceu ali dentro no seu trabalho. Ele era um jovem que Deus tinha dado para ele visões, dava discernimento de sonhos para ele. E olha, ele se destacava, era o jovem que mais se destacou. Entre 4, ele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram ungidos do Senhor, eram homens sábios, homens tementes a Deus, jovens. Mas Daniel foi o que se destacou mais ainda. E o que a gente vê aqui em toda a história de Daniel é que com esse destaque, ele suscitou ali no palácio muito ciúme, muita inveja. Muita inveja foi suscitada ali pelos outros que não eram da mesma fé, mas eram estrangeiros. Então, só que Daniel, ele se destacava em tudo que ele fazia, porque primeiramente ele buscava o Senhor, buscava a orientação de Deus. E muito importante que a gente pega, né, dessa palavra para o nosso dia hoje, é isso. Quando você se destaca em algo, seja no teu trabalho, seja no teu ministério, você suscita invejas, você suscita ciúmes, intrigas. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, já não tão jovem, mas já no reinado de Dário, né, tá aqui, Daniel, ele se destacava muito. Ele era um homem de confiança. Ali eram os outros, eles estavam no meio de
3 presidentes, Daniel era um deles. E ele, como sempre, ele ganhava, ele conquistava a confiança do rei. E por quê? Porque ele fazia tudo com excelência. Ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele, tinha sabedoria do Senhor. E Daniel costumava fazer 3 vezes por dia. Era manhã, à tarde e à noite. Ele ia para sua janela e falar com Deus. E interceder por sua cidade, por Jerusalém. Ali ele intercedia. Ali, amados, era um hábito de Daniel. Ele colocou como um hábito todos os dias. 3 vezes ao dia ele estava ali na sua janela. E um tempo, esses outros 3 homens, 3 presidentes que não eram da mesma fé que Daniel, eram idólatras, eles começaram a se invejar. E eles começaram então a procurar na vida de Daniel algo que fosse ser intrigar ele, que fosse colocar ele contra o rei, contra ele, algo que fosse manchar o caráter de Daniel. Então eles procuravam, mas eles não encontraram nada. Não encontravam nada. Daniel era fiel no que ele fazia. Então eles procuraram então fazer o quê? Vamos atacá-lo onde o que ele mais faz, o que ele mais gosta, o que ele mais faz, adorar o Deus dele. Então eles agiram de uma maneira que eles foram até o rei, né? Foram até o rei e fizeram com que induziram o rei a assinar um decreto que ninguém poderia durante 30 dias orar e pedir nada a outro Deus ou outra pessoa qualquer que não fosse o rei, por 30 dias. 30. Daniel, quando ouviu esse decreto que foi assinado, né, ele agiu naturalmente. Ele foi para tua casa, foi para o teu quarto, para a tua janela e orar. E eles vigiando Daniel, todos os passos de Daniel. Então foram até o rei e falaram: o senhor não assinou um decreto? E decreto é lei, tem que ser cumprida. O rei então disse: sim, assinei. E eles falaram com o rei: então este homem que você tanto confia, nesses 30 dias está lá orando a outro Deus. Não é? O que aconteceu? O rei, ele tinha que cumprir o decreto, porque era lei. Ele não podia voltar atrás. Então, meus amados, fica aqui. Porque o que acontece? Daniel, o rei precisou então cumprir esse decreto. Ele foi levado para a cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões. E lá, Daniel, ele não deixou que nada interrompesse o seu relacionamento com Deus. Nada. Ele continuou firme e confiante no Senhor de que Deus o livraria. Foi lançado lá. O que aconteceu com Daniel? Nada. Nada. Aqueles leões famintos, ferozes, nem tocaram, chegaram perto de Daniel. No outro dia pela manhã, o rei foi lá e chamou: Daniel, estou aqui. O meu Deus que vive me livrou desses leões, fechou a boca desses leões. Então, o que eu quero passar aqui nesta palavra para você: se prepara. Se você está se destacando em algo na tua vida, vai levantar invejosos, vai levantar pessoas que vão tentar fazer intrigas. E olha, os que mais se destacam são as pessoas que mais são invejadas, são as pessoas que mais são perseguidas. Precisamos estar sempre orando, intercedendo por elas. Sabe, amados, essa palavra aqui fala muito, né, com a gente no nosso dia de hoje. Infelizmente, um querendo ser maior, ser mais que o outro, seja onde for, sabe? Seja no teu ministério, seja no trabalho, na tua profissão. E isso é tão feio. É tão feio você querer ser sempre o maior, entende? O reino dos céus é para aquele que se coloca para servir, é o menor. O menor aqui é o maior lá no reino. Que essa palavra entre no teu coração nessa manhã. E fique preparado em oração. Não deixe que nada mude o teu relacionamento com o Pai. Não deixe nada interferir. Nada. Continue confiante, assim como Deus fez com Daniel. Fechou a boca dos leões.
Deus fecha a boca daqueles que estão contra você, aqueles que se batem contra você, em toda a tua vida. Todas as áreas da tua vida o Senhor está fechando. Boca de leões. Confia e continue no Senhor. Continue com os seus hábitos, com Deus. Continue com o teu relacionamento firme com o Senhor. Na palavra, se alimentando. E olha o que Deus fez mais na vida de Daniel. Lá no versículo 24, olha o que fala. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Você entendeu? Você compreendeu o que Deus faz? Aquele que armou a armadilha para Daniel, para o servo do Altíssimo, servo fiel a Deus, o que aconteceu? Eles caíram na própria armadilha. Eles foram pegos na sua própria armadilha. É assim que Deus faz. Aquele que arma laços para você, para te pegar, para te intrigar, eles caem nas suas armadilhas. Amém? É a palavra que eu deixo nessa manhã. Siga firme com o Senhor, seu Deus. Toma como hábito para a tua vida orar todos os dias, se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Que o nosso espírito, amado, precisa do alimento. Assim como a nossa carne precisa do pão, precisa se alimentar para ficar, termos saúde física, nossa saúde espiritual precisa do alimento espiritual, palavra de Deus. E que essa palavra tenha falado contigo nessa manhã. Amém? Glória a Deus.